Abra a tua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, tudo por Cristo. No versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Podeis tomar assento. Prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele fala que algo ele tinha feito, que era deixando as coisas que para trás ficam. Ainda hoje pela manhã nós ministramos sobre a vida de José, e falamos sobre o seu primeiro filho, Manassés, que significa: Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Falamos sobre perdão, a necessidade de perdoar, porque quando perdoamos, nós também somos perdoados. Então há uma necessidade de deixar, de esquecer muitas coisas que nos ofenderam, que nos entristeceram, e continuar. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso: esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim. Há um momento que nós temos que esquecer as coisas passadas, as coisas que nos magoaram, as coisas que nos seguraram, mas continuar a caminhar. Muitas vezes as pessoas erram, ou nós erramos, porque paramos. Muitas pessoas param no pior dia da sua vida, e não conseguem sair daquele círculo de rodar em volta de um problema, de não perdoar, não se esquecer. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar que, prosseguindo para o alvo, há um alvo. Nós temos que ter um alvo em nossa vida, nós temos que buscar um aperfeiçoamento em Deus. Por isso que ele diz: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Jesus Cristo. Eu prossigo por alcançar esse alvo. O que nós temos que continuar? Buscando sermos melhor, buscar uma vida em Cristo, uma mudança em Cristo. Então é necessário prosseguir. Prossigo, é necessário caminhar passo a passo para um desenvolvimento espiritual. Ninguém, de um momento para o outro, se torna perfeito. É um caminhar. A artimanha do inimigo é que sejamos ignorantes quanto ao trato espiritual. O que o inimigo quer? Que nós não venhamos conhecer a palavra, que nós não venhamos conhecer aquilo que Deus tem reservado para nós, e sejamos ignorantes. Sendo ignorantes ao trato da vida espiritual, nós nos tornamos uma presa fácil. Quantas vezes pensamos: não, eu não vou perdoar, eu não perdoo, eu não sinto em perdoar. Não chegou o momento de perdoar. Mas a palavra do Senhor nos ensina o quê? Da maneira que você perdoa, você é perdoado. Quando você não perdoa, você está dando um decreto sobre você que você também não será perdoado. Nós somos perdoados da maneira que nós perdoamos. É assim que Jesus ensina na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, quando perdoamos, nós também somos perdoados. Então o apóstolo Paulo, ele escreve
esquecendo as coisas que para trás ficam. Esquecer o quê? Esquecer os seus erros, falhas, pecados do passado, tudo aquilo que você vivenciou no passado e tenta te amarrar. Quantas pessoas estão presas a um passado e não conseguem sair daquele momento de angústia, de tristeza, um momento terrível. E muitas vezes algumas pessoas ficam presas às bênçãos passadas também. Não se prenda nem no pior dia e nem no melhor dia. Tem pessoas que não conseguem se soltar do melhor dia, mas esse dia está lá no passado e não conseguem avançar, está sempre no passado. Então o apóstolo Paulo ensina prosseguir, prosperar, novas conquistas. Sede da água da vida. Nós temos que buscar água da vida, nós temos que buscar a palavra de Deus, alimento, nos esquecer das coisas que para trás ficam. A palavra na carta aos Hebreus capítulo 8, no versículo 12, diz também assim: porque repreendemos-lhes, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com a sua iniquidade, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança. Envelheceu a primeira, ora o que foi tomado velho se envelhece, perto está de acabar. Deus está chamando o povo para um novo tempo, dizendo, olha, vocês não entenderam o tempo, vocês não compreenderam a palavra, vocês não compreenderam a aliança, mas eu quero fazer convosco uma nova aliança. Deus está falando ao povo de Israel que era necessário continuar, não ficar preso ao passado, ou que eles não tinham mais. Apesar de tudo aquilo ter sido muito bom, apesar de Deus ter separado eles, apesar de Deus ter escolhido eles, mas houve um distanciamento, e muitos estavam ali presos à religiosidade do tempo passado, faziam os rituais, conheciam os rituais, mas não tinham mais aliança com Deus. Então, seus pecados, suas prevaricações, não me lembrarei mais. Deus está nos ensinando que há momentos que é necessário esquecer o que é ruim, esquecer até aquilo que muitas vezes foi bom, mas não tem nada relativo com o momento que nós estamos vivendo. Deus estava falando ao povo, olha, foi muito bom, eu fiz aliança com vocês, mas vocês prevaricaram, vocês não guardaram, então eu vou esquecer toda iniquidade, não me lembrarei mais, e faremos uma nova aliança. O segundo passo importante nessa caminhada, continuar caminhando, é aprender com Deus. Ele não se lembra mais. Aprender com Deus. Deus, chega um momento em nossa vida que Ele diz, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Sabe, muitas vezes nós não avançamos para uma vida de bênção. Falei hoje de manhã sobre Manassés, o primeiro filho, esquecendo-me da casa do meu pai. E o segundo é Efraim, é quando vem o segundo filho de José, e ele se chama frutífero. Se nós não nos esquecermos do nosso passado, dos nossos problemas, das nossas dores, nós nunca atingiremos o
o estágio de frutífero. Nunca avançaremos. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. É uma necessidade de continuar caminhando. É uma necessidade de sair do pior dia da sua vida, do dia de tristeza, do dia da angústia, aprender a liberar, aprender a perdoar. Aprender a perdoar é uma lei divina. Nós temos que aprender a perdoar. Não é continuar andando com uma pessoa que te fez mal, mas é não carregar aquela pessoa nas tuas costas. Todas as vezes que você lembra dela, você traz o quê? Um ressentimento. Sabe quando nós perdoamos? Quando nós lembramos de algo passado e aquilo não nos machuca mais. Mas enquanto estiver machucando, é porque nós não perdoamos, não superamos aquela situação. Então temos que aprender com Deus. O que Deus fala? Olha, os teus pecados eu lanço nas profundezas do mar, e deles não me lembrarei mais. Deus não vai buscar o nosso pecado. Deus não fica lançando o nosso pecado em nosso rosto. Olha, um dia você fez isso, um dia você me negou. Deus não fica lançando. Deus esquece o nosso pecado. Então é necessário aprender com Deus, esquecer daquilo que um dia nos feriu, daquilo que um dia nos machucou. Por isso que José, ele diz, ao colocar o nome no seu primeiro filho: esquecendo da casa do meu pai. Era o lugar que ele tinha sofrido, era o lugar que os seus irmãos tinham se levantado contra ele, é o lugar que os irmãos tinham tido inveja dele, venderam ele como escravo. Toda a dor de José começou na casa do seu pai. E ele diz: ao nascer o primeiro filho, Manassés, esquecendo-me do trabalho da casa do meu pai. E vem o segundo filho, ele coloca agora o nome de Efraim. Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. O lugar que parece que é um lugar de sofrimento, é ali que Deus vai nos prosperar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos que nunca vamos superar, e aquilo se torna um lugar de aflição. Mas quando entendemos o agir de Deus, quando entendemos que Deus não vai nos abandonar, que Deus não vai nos deixar sozinho, que Deus vai estender as suas mãos e vai nos ajudar a caminhar, o lugar de aflição se torna o lugar da nossa bênção. Aquilo que mais doeu é o lugar onde nós vamos prosperar. É o lugar que, ao aprender a perdoar, nós vamos começar um novo tempo, uma nova vida, virão alegrias novas. Deus fará coisas grandes a partir do lugar da nossa aflição. Onde José foi honrado? No lugar da sua aflição. Quando ele vai para o Egito, ali ele vai para a cadeia, ali ele fica preso, ali ele recebe palavras contrárias, ali ele é caluniado. Mas quando Deus estende as mãos para ele, levanta ele, ali ele é honrado. Ele deixa de ser escravo para ser governador no Egito. Então, no lugar da sua aflição é onde Deus vai te honrar. Mateus capítulo 18, no versículo 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7. O perdão. Quantas vezes temos que perdoar? Quantas vezes fomos ofendidos? É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. E Jesus, terminando essa conversa com Pedro, começa a lhe contar uma parábola. Olha, havia um senhor, e esse senhor tinha um servo, e esse servo lhe devia muito dinheiro, e agora seria tomado a sua esposa e seus 2 filhos para pagar a dívida.
Mas esse servo, ele chega diante do seu senhor e diz: tenha misericórdia de mim, me perdoa a dívida, ou espere que um dia eu pagarei. E aquele senhor se encheu de íntima compaixão e disse: olha, está perdoada a tua dívida, não precisa pagar mais nada. Mas aquele servo, ele encontrando agora um conservo que lhe devia algum dinheiro, ele lhe sufoca aquele homem, coloca as mãos, lançando sobre ele as mãos, e sufocando, no versículo 28 diz assim: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. Ele porém não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Aquele conservo diz: olha, espere, eu vou arrumar dinheiro e vou te pagar. Mas ele não teve compaixão, e lançou ele na prisão, até que pagasse a dívida. Mas essa história agora chega aos ouvidos daquele primeiro senhor, que tinha perdoado uma grande dívida, e chama o seu servo de novo e disse: olha, eu te perdoei uma dívida, você não tinha como me pagar, sua mulher e seus filhos seriam levados escravos, e eu te perdoei. Por que não fizeste da mesma maneira com teu conservo? Por que não agiste da mesma maneira? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Veja esse ensinamento espiritual. Jesus está dando um ensinamento de perdão. Ele fala de alguém que devia muito. Quem é que devia muito? O ser humano, o homem. Devia muito a Deus. E chega diante de Deus, e Deus perdoa os seus pecados. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a dívida que nós tínhamos foi perdoada. Mas quando nós vamos agir com aquele igual a nós, nós não temos compaixão, não perdoamos, lançamos ele em prisões. E o que Jesus nos revela? Se nós não perdoarmos, nós seremos entregues a atormentadores, até que a nossa dívida seja paga. A dívida do homem é impagável. Por que tantas pessoas estão sofrendo com atormentadores? Por que tantas pessoas não conseguem sair de um ciclo de tristeza, de angústia, de dor? Porque não estão perdoando, porque não libera perdão. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Olha, você deveria agir do mesmo modo. E na oração do Pai Nosso ele diz: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós não seremos perdoados. E a palavra diz que seremos entregues a atormentadores. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de tormentos? Não conseguem soltar, não conseguem ver uma vida melhor, pararam no dia mais angustiante, no dia mais triste, não entende que na terra da aflição é onde Deus vai te exaltar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tem coisas que nós não entendemos hoje, mas Deus está no controle. E se você ama a Deus, aquilo que parecia ruim vai se transformar em bênção. Deus é perito em transformar maldições em bênção. Confia em Deus, confia que Ele vai mudar toda e qualquer situação. Então o Senhor, Ele traz esta palavra, tudo que aprender com Deus. Temos que aprender com aquilo que o Senhor vem nos ensinar. Aprender com Deus que, olha, quando há um pecado, o Senhor nos perdoa e não se lembra mais. Se alguém te ofender,
perdoa, não se lembra mais, prossiga para o alvo. Há um alvo, uma vida abençoada, uma vida próspera. Esse é o nosso alvo. Não pare no pior momento, não traga ressentimentos, não traga sentir de novo a mesma dor. Peça para que o Senhor te cure, peça para que o Senhor traga um bálsamo sobre a tua dor, para que você continue caminhando, continue andando. Como é que nós podemos vencer tudo isso? Crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aprender a crer em Deus, aprender a crer que o Senhor vai nos ensinando a cada momento, aprender o poder da fé. Como é que eu venço tudo isso? Com fé. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, do versículo 20 em diante, ele diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las ei. Tudo que você orar pedindo, se você crer, você vai receber. Não há nada impossível para aquele que crê. Tudo que pedir, crendo, recebereis. Permanecer na palavra de Deus. Por isso Paulo diz: olha, é necessário que a palavra de Deus, ela esteja em nós. Por isso é necessário que a palavra de Deus, ela venha fazer morada em nosso coração. Jesus disse: olha, se a minha palavra estiver em vós. Por que é necessário aprender a palavra? Por que é necessário buscar a palavra? Porque é a palavra que vai nos ensinar a vencer os dias difíceis, a palavra que vai nos ensinar a perdoar, a palavra que vai nos ensinar a buscar perdão. Se permanecer em mim e eu em vós, se a minha palavra permanecer em mim, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, certamente vocês alcançarão tudo aquilo que estão buscando. Temos que lutar contra as circunstâncias. Sabe, muitas vezes nós nos entristecemos ou deixamos de crer. Quando Jesus diz: olha, se você crer com todo o seu coração e determinar, vai acontecer. A palavra em nossa boca, ela tem que mudar as circunstâncias. Olhamos para uma situação que está difícil, olhamos para uma situação que muitas vezes parece intransponível, parece que muitas vezes o mundo está descendo sobre nós e nos sufocando. Como é que vamos vencer? Com fé, pela palavra de Deus. Abraão creu contra as circunstâncias. O homem chamado, o homem da fé, o pai da fé, ele creu contra as circunstâncias. O que ele estava vivendo era impossível, mas havia uma palavra, havia uma promessa, e ele creu na promessa e ele alcançou. Maria creu contra a possibilidade humana. Maria, ela não teve relacionamento com seu esposo, mas a palavra de Deus diz que ela já estava grávida, e ela creu, ela recebeu, e ela passa a viver crendo na palavra. Então por isso que a palavra diz: não duvidar em seu coração. Se você não duvidar em seu coração, quando a palavra do Senhor vem e diz: olha, esqueça o passado, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Você deve pensar: mas é tão difícil continuar,
É tão difícil prosseguir, mas você tem que crer. Na impossibilidade, você tem que crer. Se não duvidar em seu coração, a palavra para José era: olha, na terra da aflição, é lá que eu vou te abençoar, é lá que eu vou mudar a tua história. José tinha muitos sonhos. Quantas pessoas têm os seus sonhos frustrados? Os sonhos, eu tinha tantos sonhos, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu sonhava isso, e de repente parece que os sonhos foram frustrados. José, ele começa toda a sua história porque ele sonhou, e ele foi contar para os seus irmãos. Os seus irmãos se encheram de inveja, e se lançaram contra ele, e frustraram os seus sonhos, jogaram ele num poço, e dali, ele olhou para cima e disse: meus sonhos acabaram. Quantas vezes pensamos assim? Meus sonhos se acabaram, está tão difícil, agora eu não consigo mais. Os meus irmãos, pelo meu sonho, iriam se dobrar diante de mim, os meus pais iriam se dobrar diante de mim, e ele é levado para o Egito, e tudo que é de pior começa a acontecer. Quando ele pensa que está melhorando, quantas vezes nós estamos na nossa caminhada e pensamos: bom, agora melhorou, e de repente vem algo ruim. Foi isso que aconteceu a José. Ele estava na casa de Potifar. Ele disse: bom, agora eu estou bem, estou governando a casa de Potifar, um dos grandes daqui do Egito. Mas de repente, a mulher de Potifar lança contra ele uma calúnia, tenta levar ele para algo muito ruim, e ele sai daquela casa que ele já estava começando a crescer para uma prisão. Ali ele poderia dizer: meus sonhos acabaram, meus projetos acabaram. Mas dentro do coração dele, ele sabia que Deus poderia fazer algo superior. Então, se você crer com todo o seu coração, não duvidar em seu coração, começar a esquecer as coisas que para trás ficam. Tem coisas que só trazem azedume à nossa vida. Sempre que você lembra, você fica triste, você fica amargurado, você fica doente. Por quê? Porque está voltando ao passado, está voltando a um tempo de angústia. O que Paulo nos ensina, o que José nos ensina: esquecendo da casa do meu pai, aprendeu a perdoar. Eu vou prosseguir. Deste lugar em diante, eu vou continuar a minha vida. Eu vou prosseguir, porque Deus tem coisas grandes para mim. Não duvidar em seu coração. Nessa caminhada que o apóstolo nos mostra, o que nós temos que aprender? A orar. A orar. A falar com Deus. A falar com Deus. Quando Jesus ensina sobre o perdão, o que Jesus está ensinando? Orar. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é uma reza para nós ficarmos repetindo. São princípios. Deus está, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando princípios. Buscar o Pai, buscar o reino, pedir proteção do mal, buscar o pão de cada dia e buscar o perdão. Aí quando buscamos o perdão, Jesus diz: se você não perdoar, não será perdoado. Como é que alcançamos perdão? Liberando perdão. Mas você não sabe o que a pessoa fez, você não sabe como ela me feriu, você não sabe tudo que essa pessoa fez de mal para mim. Não importa o que essa pessoa fez, libera para o seu próprio bem. Quem recebe as benfeitorias de um perdão? A própria pessoa. Porque quando eu perdoo, eu sou perdoado. E quando eu tenho que liberar perdão, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou homem, eu sou pó, e tudo eu posso fazer
igual, poderia ter magoado outras pessoas. O apóstolo Paulo é um homem que perseguiu cristãos. Quando ele chega nesse estágio que ele está ministrando, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele tinha muitas coisas para se esquecer, porque ele perseguiu, ele se levantou contra, ele tinha que pedir perdão para muitas pessoas, ele tinha que ser perdoado por muitas pessoas, mas ele diz: eu prossigo para um alvo. Não fica parado, lembrando. Algo muito interessante no apóstolo Paulo é que poucas vezes ele traz a história do passado para ser contado. Quando nós vamos ler as cartas paulinas, elas não ficam toda hora falando quem era Paulo, o que ele fazia, quanto ele era ruim. Não, ele só tem um alvo. O nosso prosseguir é Cristo. E ele diz: não que eu seja perfeito, mas eu estou buscando a perfeição em Cristo. Então Paulo ensina orar, e oração e fé caminham juntas. Muitas vezes parece que estamos em um aprendizado, que não precisaremos aprender tudo, né? Parece que nós não precisamos aprender tudo. Muitas vezes nós pegamos alguns versículos e lemos a parte que nos interessa, né? Eu gosto, olha, a palavra diz isso. João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí nós esquecemos isso, e gostamos dessa parte: pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nós só gostamos dessa parte: tudo que você pedir, vos será feito. Mas o que é necessário? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Se não aconteça isso, por isso que muitas pessoas pedem e nada acontece. Por quê? Porque nós não estamos em Cristo, e as palavras de Deus não estão em nós. Nós só queremos receber. Só nos interessa a parte final. Então, permanecer é continuar. Por isso que o apóstolo fala: eu prossigo. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É muito importante se esquecer das coisas que para trás ficam, mas tão importante é prosseguir em conhecer a Cristo, em buscar a Cristo, em receber a sua palavra, em receber Cristo em seu coração, em fazer tudo aquilo que Cristo nos ensina. Se você não perdoar, não será perdoado. Quantos querem ser perdoados por Deus? Todos nós precisamos sermos perdoados. Mas a palavra diz: da mesma maneira que você perdoa, será perdoado. Então, quando eu perdoo, o benefício é para mim, porque eu vou ser perdoado. Você não será bem sucedido se não conhecer a palavra de Deus. O que diz a palavra? Sua oração tem que ter base na palavra. Sua fé é firmada na palavra. Por isso Jesus, ele diz: olha, se vocês não estiverem em mim, e a minha palavra não estiver em vós, as bênçãos não vão chegar. Então temos que acolher a palavra do Senhor. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele está nos ensinando o quê? A provisão diária. Pão nosso que nos dá hoje. O que é o pão nosso? É o símbolo de tudo que nós precisamos. O pão é simbologia de toda necessidade material. Pão nosso de cada dia. Pedir para que o Senhor nos dê hoje. E o perdão é o espiritual. Nós temos que aprender a perdoar para prosseguir na palavra de Deus. Não parar no momento mais terrível. Não parar no dia mais terrível. Se José ele tivesse ido para o Egito e mantido o seu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, ele não teria prosseguido. José, ele atinge tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, porque ele
não guardou em seu coração ressentimento. Como você fala isso, pastor? Quando José fala para Faraó dos seus irmãos, ele foi para Faraó pedir a melhor terra. Olha, está chegando meu pai, está chegando meus irmãos, prepara uma boa terra para eles, prepara um bom lugar para eles. Se ele tivesse ressentimento, Faraó teria matado eles, porque Faraó queria agradar José. Se José tivesse chegado para Faraó e falado: olha, está chegando meus irmãos aí, mas eu queria vê-los mortos, Faraó teria dado ordem de matá-los. Mas o que José fala? Dá a eles um lugar onde eles possam cuidar do seu gado, onde eles possam cuidar das suas ovelhas. Pede algo especial para os seus irmãos, pede algo especial. Dá a eles uma terra onde eles possam cuidar do seu gado. Isso é perdoar. Você não precisa caminhar com uma pessoa, mas não lance maldição sobre ela. Não fale palavras contrárias sobre ela, porque a nossa boca fala tudo aquilo que está em nosso coração. E a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é como crê o nosso coração. Como está o nosso coração? Então o apóstolo Paulo, ele nos traz uma lição importante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é importante demais. Esqueça. Te machucaram, te magoaram, esqueça, perdoa, libera, prossiga, porque na terra da tua aflição Deus vai te prosperar. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu tomo posse nesta noite. Eu vou prosperar na terra da aflição. Se coloque de pé. Fale com Deus nesta noite. O apóstolo Paulo nos ensina a falar com Deus. Se achegue a Deus. Não pare. Prossiga. Deixe para trás as coisas que para trás devem ficar. Tem coisas que deu um fim, tem coisas que teve um término. Você goste ou não, terminou. Por isso Deus disse para o povo de Israel: olha, a velha aliança acabou, eu estou começando uma nova, porque vocês prevaricaram. Eu vou me esquecer de tudo que nós conversamos e vamos começar algo novo. Deus quer começar algo novo na tua vida. Não pare em coisas velhas, não pare nas coisas passadas, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Perdoa a casa dos seus pais, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem trouxe calúnia contra você. Avante, prossiga, prossiga. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar. Aprenda a esquecer, a liberar perdão. Se há alguma pessoa que nesta noite você precisa liberar perdão, libere perdão, desamarre do passado. Fale com Deus nesta noite: Senhor, a partir de hoje nasce Efraim na minha vida. Deus me fez próspero, Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não me lembrarei mais, ficaram para trás. Fale com Deus nessa noite, libere, tome uma posição. Tudo que você pedir, se você estiver em Deus, se você estiver no nosso Senhor Jesus Cristo, e as suas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes vos será feito. É uma noite de libertação, é uma noite de vitória. Declare: é um novo tempo na minha vida, eu volto à vida, eu volto a buscar, eu volto a prosseguir, a buscar a Deus e a buscar a alegria
que vem do Senhor. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos esta noite. Senhor, derrama a tua graça sobre cada um. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos na tua presença, pela tua palavra, pela tua cura, pela libertação. Te agradecemos. Amém.